Em Rondonópolis, em das séries vai chegar. Vem pra cá, seja bem-vindo a você que aqui chegou. Vem pra cá, chega mais, 15º em Rondonópolis começou. Vem pra cá, seja bem-vindo a você que aqui chegou. Vem pra cá, chega mais, 15º em Rondonópolis começou. Nesses dias, em espírito de escuta, caminho sinodal e abertura ecumênica, acompanhamos de perto importantes partilhas e reflexões feitas por irmãos e irmãs de todas as regiões do Brasil. Valorizamos o testemunho de lideranças que, com fé e alegria, dedicam-se ao trabalho de evangelização que tem como bases fundamentais a centralidade da pessoa de Jesus Cristo, o Verbo encarnado e missionário do Pai, que se identifica com os pobres, com quem sofre e com todos os que vivem nas periferias, a centralidade da palavra e do corpo do Senhor. As comunidades alicerçadas nesses pilares da fé, tendo a missão como eixo fundamental que as dinamiza, celebram a vida, a ministerialidade, fazem a ligação entre fé e vida e reforçam a opção preferencial pelos pobres, revelando, por meio de ações concretas e em espírito sinodal, o amor de Deus aos irmãos e irmãs nas realidades sociais, eclesiais e culturais. Todos os regionais da Igreja do Brasil estiveram presentes, através da representação de mais de 1.500 pessoas, acolhidas pelas famílias de 10 paróquias da Diocese de Rondonópolis. As SEBs do regional sonharam esse encontro lá em Londrina, há 5 anos atrás. Dom Juventino, que conduziu esses trabalhos na Diocese, faleceu no dia 28 de março de 2021, que com certeza no coração dele tinha uma intencionalidade para acolher aqui o 15º Intereclesial. Agradecimento nosso por tudo que ele fez por esta igreja local e por ele ter acolhido o 15º Intereclesial. Guardiões da floresta, venham festejar, venham povo negro ao Senhor dançar, venham povo negro ao Senhor dançar, quilombos e terreiros, venham festejar, povo que trabalha, povo agricultor, povo que trabalha, povo agricultor, fica as mãos poderosas, suba-te, Senhor, venham ó migrantes, povo sofredor, venham ó migrantes, povo sofredor, ao Deus que caminham, tragam o louvor, ao Deus que O 15º usou como referencial o método ver, julgar e agir, metodologia consagrada na dinâmica das SEBs e da Igreja na América Latina e Caribe, que tem como ponto de partida a experiência das comunidades. E eu, João, vim da Santa Cidade, a Nova Jerusalém. Os temas abordados contemplaram várias dimensões da atual conjuntura social, política e eclesial. O Intereclesial esteve muito alinhado com o magistério do Papa Francisco, trabalhando temas da ecologia integral, o tema da educação, o Pacto Global da Educação, a economia de Clara e Francisco, a relação da fé com a dimensão político-social. Então, quando o Papa Francisco diz que a unidade prevalece sobre o conflito, é porque a partir da contradição do conflito,
a gente tem a possibilidade de superá-lo em unidade. SEBS e Ecologia Integral, caminhos de bem viver na casa comum. O sonho eclesial e sinodal que começa das nossas famílias. Tá? Não começa na igreja não, começa lá em casa conforme eu faço a mesa. Nós temos tido disposição de fazer parte das pastorais de comunicação das nossas comunidades? O pessoal da paróquia quer conhecer vocês. Então nós faremos um momento para vocês conhecerem não só nós que estamos acolhendo vocês, mas o povo da nossa paróquia. As assessorias e discussões aconteceram em 7 plenárias, 6 delas batizadas com o nome dos biomas brasileiros e a plenária Casa Comum, que ocupou o espaço do Centro de Eventos Santa Terezinha, também usado para celebrações em comum. Na raiz da palavra ecumenismo, no grego, está a grande motivação para nos unirmos hoje e juntos celebrarmos a casa habitada, a terra habitada, com os diferentes e diversos seres, iguais na sua dignidade. Wapinduka kolofa, ngalayesuka kasimo, wapinduka kolofa. Muita gente eu vou chamar os padres, os bispos, as freiras. Essa é a farinha das cenas. Só quem entende de farinha, Ver, pois é preciso olhar e conhecer, pois Jesus fez durante 30 anos para conhecer a realidade em que vivia. A destruição do meio ambiente. A realidade do etnocídio, ecocídio e genocídio dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. A cultura do ódio, polarização, gerando a coisificação da pessoa. As juventudes são vítimas de violência, de confrontos policiais, vulnerabilidade dos jovens indígenas no meio urbano. A influência das redes sociais na desinformação. O clericalismo, que também é reforçado não só pelos ministros ordenados, mas também pelos leigos. Quer dizer, repensar a formação dos seminaristas para que tenhamos uma igreja missionária que serve. O envelhecimento, enfraquecimento e esvaziamento de nossas comunidades. Nesse dia do ver, vi muita empolgação, mas vi ainda pouco profetismo. Ei, não derruba essas palmeiras. Ei, não derruba os palmeirais. Tu já sabe que não pode derrubar. Precisamos preservar as riquezas naturais. O exército da Espanha e Portugal chegou aqui para expulsar dos 7 povos toda a gente guarani. Tiaraju, que era o cacique, reuniu os seus guerreiros e sem medo dos canhões atacou só com lanceiros. E sem medo dos canhões atacou só com lanceiros. Para falar da transição do ver para o julgar e o agir. Hoje, na celebração, o pastor Cláudio se referiu às 2 menininhas, 2 criancinhas de 1 ano, para quem ele já está pensando o intereclesial daqui a 20 anos. Isso é muito importante, olhar o futuro. De fato, a gente tem que entender que estamos vivendo diferentes gerações nas sedes. Hoje, nós estamos vivendo praticamente o início da 3ª geração.
A primeira geração foi aquela que inventou a SEBS. Eu fui chamado a participar no segundo encontro, em 76. A segunda geração da SEBS foi aquela que pegou as SEBS já existentes, já com força, que conseguiram fazer na Constituição de 1988 a Constituição Cidadã, escrevendo os direitos de povos indígenas, dos quilombolas. Ninguém falava de quilombolas antes disso. Foram os movimentos sociais, e falar movimento social e falar comunidade eclesial de base, na segunda geração, era praticamente a mesma coisa. Meu chame, eu quero ouvir a sua voz. 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 Vem agora a terceira geração. E eu que sou velho, já estou me retirando, né? Igual Moisés que vê, olha, esse pessoal vai entrar na terra prometida, você não vai chegar lá não. Mas o que a gente tem para dizer para quem vai chegar na terra prometida? Primeiro, que a coisa não está fácil. A reação contra a SEBS é grande. Muitos setores, até mesmo dos nossos bispos, nem fala a palavra SEB. Fala Comunidade Eclesial Missionária. Tem padres que nem sabem o que é SEB. Então, a travessia aqui do Jordão para a Terra Prometida vai ter que atravessar uma terra muito árida. E eu acho que hoje de manhã vocês falaram isso, dessa aridez, desses problemas que estão enfrentando. Vamos tirar as lições do passado, vamos olhar o presente e vamos com coragem, com essa animação, julgar e agir. O que provocou Jesus a sair de Nazaré, ir para Cafarnaum e começar sua caminhada? Foi a realidade, foi perceber que a casa estava sendo destruída por causa do Império Romano, por causa de uma religião legalista. E Jesus sai de Nazaré, vai para Cafarnaum, se desloca. Este se deslocar, este caminhar, se tornou uma prática constante de Jesus. Se a gente ler com atenção o relato das comunidades lucanas, nós percebemos que Jesus sempre está a caminho, sempre está em saída. Paulo também tem sua primeira provocação do amigo Estevão, colega de estudo. E a assistir ao assassinato, Paulo se interroga e depois, no caminho de Damasco, ele decide sair, se torna servo de Jesus de Nazaré. Paulo, ao sair, ele faz nascer nas cidades greco-romanas comunidades alternativas, que não vivem segundo a lógica do mundo, mas segundo a lógica da boa notícia, do reino. Céu novos e terra nova. Não vamos sonhar de ser o modo normal de toda a igreja ser. Nunca seremos. Mas vamos, não digo sonhar, mas vamos colocar para nós como utopia
de sermos comunidades liminares, comunidades pequenas, que se colocando no limite da estrutura social, da estrutura eclesial, testemunhamos céu novo e terra nova, sem medo de ser pequenas minorias que não se conformam com a lógica deste mundo, mas que aceitam de ser como Jesus de Nazaré, de ser como Madalena, de ser como Marta, de ser como Paulo, pequenas comunidades alternativas a este mundo que provoca morte, mas nós somos provocadas a dizer sim à vida. Novo céu e nova terra, para que todos tenham vida plena. Novo céu e nova terra, para que todos tenham vida. Olha meu bandaneiro, olha meu bandaneiro. Você chegou, você chegou, meu bandeiro. Você chegou, você chegou, e foi. Você chegou, você chegou, você chegou, olha meu bandeiro, olha meu bandeiro. Você chegou, você chegou, olha meu bandeiro. Eu te estava lembrando, Maurício, o Papa escreveu um documento chamado Alegria do Evangelho. Depois saiu Alegria do Amor. Agora aqui podia ser Alegria do Encontro. Mama iwezeha, mama iwezeha, mama iwezeha, mama iwezeha, mama iwezeha, mama iwezeha, wama somri wanyem tetezeha, wama somri wanyem tetezeha. Queimaram nossos troncos, mas não conseguiram destruir as nossas raízes. Quando a gente perde uma língua ou mata uma língua, é um espírito que se morre. Temos que ter muito cuidado para nós não matar a língua, porque Deus entende todas as línguas. Que chamamos casa comum, mas tratar de casa comum traz a necessidade urgente de falarmos do racismo ambiental, que expulsa as populações originárias, que nas cidades, por conta da especulação imobiliária, expulsa os mais pobres para áreas remanescentes de Mata Atlântica, que expulsa os pretos e mais pobres para áreas alagáveis e áreas de mangue. Como que a gente discute o racismo ambiental a partir da dinâmica dos biomas que durante todos os dias a gente aqui discutiu? A gente quer entregar mais uma vez como gesto do nosso compromisso com as palavras e com o chamado do Papa Francisco. Nenhuma família sem casa,
nenhuma família sem teto, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador e nenhuma trabalhadora sem direitos e sem trabalho. Quando eu cheguei, durei 5 dias em Pacaraima. Não tinha onde dormir e não conhecia ninguém. Pero sí, el pueblo que siempre está a nuestra frente es familia. Siempre hay un hermano, una amiga, un tío, esa mano que te da. De lutar, nossa vida nos convida uma missão realizar. Nós temos o sentimento de pertença às comunidades eclesiais de base. Somos nós que podemos garantir a continuidade da existência das sedes. Nessa celebração dos 50 anos da PJ no Brasil, é reafirmar aqui esse nosso compromisso de continuar construindo o novo céu e a nova terra junto às comunidades eclesiais de base no Brasil. Nosso agir é fortalecer a parceria das comunidades eclesiais de base com o CEBI, na busca do aprofundamento da palavra de Deus de forma orante, missionária e libertadora. Reforçar a presença da juventude, fortalecendo a PJ. Formação integral, humana, política, social, ambiental, bíblica, teológica, para um laicato comprometido com a animação bíblico-catequética e as ações missionárias nas dioceses. Construir um processo de comunicação que dê visibilidade ao nosso jeito de ser igreja em saída e fortaleça as SEBs em rede com outros setores eclesiais e políticos sociais. Economia de Francisco e Clara: conhecer, estudar e praticar. Incentivar as reuniões para rezar o ofício divino das comunidades, as novenas de Natal, padroeiro, campanha da fraternidade. A acolhida aos refugiados, a questão indígena, mais empenho e pastoral indigenista. Se apropriar e entender o documento de Santarém para fortalecer o nosso papel enquanto defensor deste chão amazônico. Incentivo à pastoral afro e estudo sistemático da doutrina social da igreja. Formação para os formadores. Trabalhar a dimensão sociotransformadora com as pastorais sociais. Cuidar das pessoas que estão afastadas, que foram afastadas das nossas igrejas. Círculos bíblicos, oração do texto. Precisamos reencantar os companheiros e as companheiras na caminhada. Parcerias em busca da proteção de lideranças indígenas que sofrem ameaças por lutar em defesa dos seus direitos. O método Ver, Julgar e Agir, já tradicional entre nós, ele muitas vezes, dependendo da forma como ele é feito, ele acaba tendo algumas lacunas. Geralmente, a gente faz um bom ver. O julgar pode ser razoável. E o agir, geralmente, é feito a toque de caixa. E aí a gente, quando faz a lista de prioridades, tem um filósofo que diz que na verdade não devia ser no plural, de prioridade, deveria ser só uma,
Mas quando a gente faz a lista de prioridades, a gente vai com o tempo reconhecendo que isso é muito difícil. Então, portanto, a gente precisa, ao pegar a luz de um determinado momento de aprofundamento, como está sendo o intereclesial, olhar para o horizonte. E o grande desafio que estamos vivendo já há alguns anos é como podemos chegar à nossa realidade, conhecido com o jargão, chegar às nossas bases, e fazer com que determinadas perspectivas possam de algum modo acontecer. Então, vejam bem, nós precisamos tomar corpo pelo nosso batismo daquilo que somos na igreja. E aí, a reflexão que a Teia nos fez pode nos orientar. Então a gente precisa encontrar, no limite, quais são os rostos, homens e mulheres, que podem se encontrar para levar à frente isso que na nossa fragilidade a gente conclui como sendo um caminho de seguimento de Jesus Cristo. Nós, em nossas situações locais, dificilmente seremos maioria, mas precisaremos de algum modo, se acreditamos nesse projeto, ir concretizando lentamente, devagar, sem a pretensão de que daqui a 4 anos, no próximo intereclesial, tudo esteja resolvido. Não deixemos que nos roubem a alegria. Não deixemos que nos roubem a emoção. Ser igreja de Jesus não pode ser um fardo para nós. A comunidade, a vida fraterna, é já um sinal daquilo que a gente é chamado a anunciar e a construir no mundo. A comunidade deve ser um sinal e um instrumento do reino de Deus no mundo. Não deixar cair a profecia. É muito importante que a gente guarde a memória dos profetas e mártires da caminhada. Pedro Casaldáliga, esse profeta do Araguaia, dizia: um povo que não guarda a memória dos mártires não tem direito de viver, porque aí está o que tem de melhor no povo. Não deixar cair a profecia, sobretudo nesses tempos de fascismo político e religioso, e acima de tudo, não deixar morrer a esperança que nasce da cruz, que é regada com a força do Espírito, a esperança e a resistência dos pequenos da terra. Tu que sopras onde queres, vento de Deus gerando vida, sopra mim, sopra mim, sopra mim, sopro fecundo, sopra mim, sopra mim, sopra mim, sopro fecundo. Graça e ternura, tu que sopras onde queres. Não tenhamos medo de responder com amor às falsas narrativas construídas durante este encontro. Foi o joio semeado. Não tenhamos medo. O reino dos céus está no meio de nós. Sopra mim,
justiça em furacão de verdade. Deita-me em cima dos mortos, boca profeta a chamá-lo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pelas sebes que se reúnem nos mais distantes recantos do nosso país, para que persevere fiel como igreja Madalena e Samaritana. Oremos ao Senhor. Todo cadáver segue a correnteza. Sou um homem vivo, nada contra a corrente. E nós somos vivos porque o Espírito que nos fez nascer continua nos sustentando. A todos, boa missão. Cercano a este 15º encuentro intereclesial de las comunidades eclesiales de base. Sigan trabajando, vayan adelante. No se olviden, iglesia en salida es el tema. Iglesia en salida. La iglesia sería como el agua. Si el agua no corre en un río, se estanca, se enferma. En cambio, la iglesia cuando sale, cuando camina, siente más fuerza. Los bendigo, sigan adelante. Y que la iglesia de ustedes sea siempre en salida, no escondida. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide e recem por mim. Eu vos anuncio uma boa notícia. A divina Ruá soprou e o 16º Intereclesial ela levou para sua casa, para o Espírito Santo. Saírem do chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar, quando os muros que cercam jardins, destruídos em ramos jasmins, vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção. Nada de novo, no olhar da gente acender a limã, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção. Nada de novo, no olhar da gente acender a limã, reinado do povo.
pois como a gente que é o momento todo,